E aí, pessoal? Sou o Gabriel, sou dos mentores do Trilha e eu tô aqui para fazer essa aula auxiliar de Git e GitHub. Não sei em que ponto do Trilha vocês estão vendo isso, mas Git e GitHub é uma matéria elementar, assim, que todo mundo idealmente tem que saber. Então, para essa aula, planejei de forma bem sucinta tentar apresentar os tópicos mais importantes relacionados a Git e GitHub, como iniciando o que é o controle de versão, o que é Git, o que é GitHub, como setar o seu Git e o seu GitHub, os conceitos básicos de Git, comandos iniciais, o que são branches para facilitar o seu desenvolvimento paralelo, colaborações no GitHub, open source, conflitos, resolução de conflitos quando você está desenvolvendo, e vamos iniciar o que é o controle de versão. Bom, basicamente, o controle de versão ele é como se fosse uma forma de você conseguir armazenar tudo que você já fez e isso fique armazenado de uma maneira que você consiga traquear todas as alterações que você fez, ou que seu colega fez, em um projeto. Então, eu vou dar um exemplo mais da vida real, digamos assim, para vocês conseguirem entender melhor. Então, aqui é o exemplo da redação. Como se você escrevesse uma redação e saísse escrevendo várias da mesma redação, assim, até ter a redação final. E aí, no final você junta tudo e tem a redação final. Isso é um exemplo sem controle de versão. E aí o que seria? Bom, basicamente você tem sua redação final, tem a sua redação final corrigida pelo seu professor, tem a redação final revisada, valendo, e tem a redação valendo mesmo, que é a final de todas. Então, você acaba tendo que criar 4 arquivos diferentes do mesmo arquivo, né? Para conseguir ter um resultado final. Bom, então é uma confusão. Então, qual seria a solução? Seria justamente o controle de versão. Um exemplo de como aconteceria o controle de versão é como se você tivesse um caderno que organizasse todas as suas anotações por data e por quem fez aquela alteração. No caso, sempre você, né, quando está tratando da redação. Que aí você pode revisar isso e ver cada passo que deu de forma cronológica. Então, você passa a ter controle de tudo em relação ao seu projeto e mudar exatamente no ponto que você vê que é necessário. Então, isso é basicamente o que o Git faz para você por debaixo dos panos, de forma bem simplificada. Mas, e agora, o que é o Git? O Git é basicamente o sistema de controle de versionamento, ou de versionamento de código mais utilizado no mundo. Ela foi desenvolvida pelo Linus Torvalds. Então, basicamente, o Git ele permite fazer o que eu acabei de demonstrar como exemplo, o controle de versão em seus projetos de código. Mas a gente precisa armazenar esses projetos em algum lugar e deixar eles públicos, para que fique fácil da gente controlar quando está trabalhando em projetos em equipe, que é muito comum. Então, para isso que existe o GitHub, que é basicamente um repositório remoto, um lugar que armazena repositórios remotos. Então, você consegue armazenar os repositórios na nuvem, né? Então, GitHub é basicamente um serviço online que hospeda repositórios Git. Então, funciona bem parecido com o caderno de anotações que eu dou exemplo. Então, vocês podem acessar os links aqui para setar o Git. Vou mostrar a vocês aqui bem rápido como setar o Git. Então, basicamente, para setar o Git, você vem no site git-sm.com e aí, dependendo do seu sistema operacional, no meu caso o Mac, você faz setups diferentes, mas é mais comum ter Linux, Windows. No Linux é bem simples, basicamente você fazer um sudo apt install git quando você está trabalhando com Linux. No meu caso do Windows não é isso. No meu caso do Mac é brew install git, e aí você tem um git. E no Windows é um pouco mais complicado, você tem que baixar um executável e instalar ele propriamente.
no seu sistema. Então, a partir do momento que você tem o Git, você consegue fazer uma, uma série de comandos com ele. Então, você consegue chamar ele assim, no seu terminal. E aí você pode ver que tem vários comandos: clone, init, add, move, restore, remove, bisect, diffrag, vários. Fetch, pull, push, esses são bem comuns. Commit, que é uma coisa que vai ser explicada mais pra frente. E aí vocês vão entendendo isso como passar da vida usando seus repositórios, né, fazendo seus projetos. Então, vou explicar a vocês, a partir do momento que a gente instalou o Git, como configurar ele. Então, basicamente, se você usa Windows, como eu já disse, você acessa o link, baixa o executável e inclui ele no path. Se for Linux ou Mac OS, você usa, no caso, o apt install Git, independente da sua distro Linux. Eu estou pressupondo que você está usando uma distribuição baseada em Debian para instalar o Git e o brew install para instalar no Mac OS. Então, a partir do momento que você tem um Git na sua máquina, a gente tem que setar ele para deixar os seus repositórios tendo como autor você, né? Então, basicamente, a primeira coisa que você tem que fazer é a definição do perfil, que é bem simples. Você basicamente coloca o seu username e o seu e-mail, que tem que ser o mesmo que você vai utilizar na criação de conta no GitHub, e aí eu vou mostrar para vocês como criar isso. Então, basicamente, quando você tem o Git, a primeira coisa que você tem que fazer é git config global, aí user name, e aí eu sempre coloco meu nome e o sobrenome, ou então meu nome e o último nome, tanto faz isso daqui, só uma forma de identificar. E aí, depois que você faz isso, você tem que setar o seu e-mail, que é basicamente o git config global, e aí você tem o user.email, e aí você digita seu e-mail. Então, esse e-mail tem que ser o mesmo que você criar sua conta no GitHub. É bem simples, tá? Bem simples. Então, basicamente, que você vai fazer isso tendo sua conta no GitHub. E aí agora eu vou mostrar pra vocês como é que seta sua conta no GitHub. Bom, tá aqui o meu GitHub aberto. Vou deslogar aqui para mostrar para vocês como é que abre. Basicamente, quando você entra no site do GitHub, tem essa interface. Você vem criar uma conta, coloca seu e-mail, o mesmo e-mail é aquele e-mail, é uma senha, você cria sua password, username, e aí sua região. Estou nos Estados Unidos, então aqui está os Estados Unidos automaticamente, mas vai aparecer o Brasil. Aí você consegue selecionar o seu país. Mas como já tem uma conta, eu vou só logar novamente. Então eu vou pausar aqui, senão vai vazar tudo. Então aqui já coloquei minhas credenciais, então eu faço login. Eu tenho uma sequência de autenticações aqui, isso daqui é totalmente opcional, tá? Eu uso sempre, não aconselho vocês a usarem, mas já volto, vou colocar o código aqui. Então, agora com o login, eu consigo acessar a minha tela inicial no GitHub. Aqui tem aqui as atividades das pessoas. Então, eu consigo vir aqui em meu perfil, consegue ver meu histórico de commits, alguns repositórios de destaque que eu coloco, e aí você consegue criar repositórios aqui. Basicamente você vem aqui, cria o seu repositório, escolhe uma organização, normalmente vai aparecer só você, e aí é bem fácil fazer isso. Então, agora voltando para as configurações do seu GitHub, uma coisa importante de você ter é uma chave SSH para tanto garantir segurança nos seus projetos, na transferência de dados dos seus projetos, quanto para garantir rapidez e agilidade. Tá? Então, a chave SSH é essencial de você ter quando você está trabalhando. Para definir uma chave SSH, quando você está usando Linux, para Windows é um pouco diferente.
Eu não sei de cabeça, mas eu sugiro a todos que usem Linux. Então, bem simples, você vai SSH keygen e aí gera seta um padrão de encriptação, no caso é ED25519, e vincula isso ao seu e-mail. Então é bem simples. Vem SSH keygen e sei lá, T, ED, já vai para C, traço C, e aí você coloca o seu e-mail. Então, eu vou colocar outro e-mail aqui, teste trilha, só para eu. Vou botar teste trilha aqui, mas você tem que colocar seu e-mail, o mesmo e-mail que você fez só com o GitHub. E aí você cria isso, enter file in which to save aqui. Ela vai padrão salvar na ponta .ssh, então não precisa mudar isso. Já tem um, eu não quero fazer o overwrite. Você dá, não, tá, mas vocês vão dar assim, e aí vai apertando enter até o final, até que você consiga acessar a sua chave SSH. E aí para você pegar a sua chave SSH, obviamente eu não vou mostrar aqui, você vai usar comando cat, que é um comando de extrair o texto de um arquivo, de qualquer arquivo no Linux. Você usa o cat.ssh e passa o path da sua chave ID 25519.pub. Então é bem tranquilo. E aí você copia essa chave e cola exatamente aqui. Você vai vir no seu GitHub, vai vir nas configurações, e aí nas configurações você vai vir SSH and GPG keys. E aqui eu tenho um monte de chave SSH. Você vem criar uma chave nova, sei lá, seu nome. E aí embaixo você cola a chave que você pegou no seu cat. Então, adicionar a sua chave SSH e a partir disso você vai poder vir em qualquer repositório. Deixa eu ver aqui, nesse repositório aqui. Se eu vir nesse repositório da Apple e pegar o SSH, copiar, fazer um git clone, que eu vou explicar a vocês o que é, basicamente. Então, essa é a parte mais importante, assim, sabe? Em relação a setar o seu Git, o seu GitHub. Então, já mostrei a vocês como setar o GitHub. E agora uns conceitos básicos de Git. Bom, basicamente, explicando o que é um repositório. Repositório é o lugar onde você vai armazenar as coisas do seu projeto. Então, é onde vai estar todos os seus arquivos importantes, os arquivos necessários para que o seu projeto aconteça. Tudo mesmo. Chave de segurança, esse tipo de coisa, tudinho. Então, para você iniciar um repositório, você faz o git init. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou criar um diretório aqui, teste trilha. Vou entrar no teste trilha e eu vou dar um git init. Quando dou git init, vai aparecer isso. Using master as name for the initial branch. E aí você vai entrar no conceito de branch, que é basicamente o seu galho de desenvolvimento. Você está em um projeto que é uma árvore, e aí você tem o galho principal, que no caso é a main, o maior galho. E aí você vai ter subgalhos, galhos menores, né, de trabalho. Então, aqui é o padrão, assim, as pessoas hoje em dia não usam mais a master, mas normalmente todo mundo usa main, e aí para trocar para main, você faz isso, git branch, -m main, e aí você consegue trabalhar na sua branch main, certo? Então, é algo bem importante, assim, porque é basicamente quando você inicia um repositório, aí você pode criar seus arquivos aqui. Por exemplo, o teste.py. E aqui, basicamente, eu consigo salvar, tá? E aí eu consigo, sei lá, no Py, no MP, e aí eu faço toda a minha lógica aqui, né? Então,
Basicamente, é dessa forma que eu consigo trabalhar no meu repositório. Tipo, a partir do momento que eu tenho um repositório, eu posso colocar todas as minhas coisas lá. Então, é isso. É bem tranquilo. Então, vocês podem ver que eu já tenho um arquivo, que é o teste. E aí, com esse arquivo, eu consigo trabalhar e colocar mais arquivos e tal. Então, com o Git init, você começa o repositório. Eu mostrei como trocar branch, né, para vocês. E aí ele guarda o histórico completo de tudo, todas as operações. Vou mostrar pra vocês como é que a gente fez isso. Então, antes de mostrar o que é um commit, eu vou mostrar isso do histórico, tá? Vocês podem ver que eu adicionei, né, a teste.py. Então, com a teste, se eu der um git status, consigo saber a situação dos arquivos, eu consigo saber a situação atual do meu repositório. Então, basicamente, que bem didático, eu estou na branch main, eu não tenho nenhum commit, que é basicamente uma garantia do que eu estou fazendo. E aqui eu tenho untracked files e use git add to add these files and be committed. Então, esses arquivos ainda não foram mapeados pelo Git. Então, essa é a minha situação atual. Eu consigo ver o histórico também de commits, que é o que eu vou explicar para vocês. Fatal, your current branch main does not have any commits yet. Então, a partir do momento que eu tiver um commit, vai aparecer o meu primeiro commit lá. Aí, como tirar, um commit é como tirar uma foto do seu projeto naquele momento, basicamente, e registrar essa foto para sempre ali. Então, sempre que você faz uma mudança, você faz um commit para salvar essa mudança, se ela tiver essa importância. Né? Idealmente, você sempre vai fazer o commit. Então, cada commit tem uma mensagem explicando como o que aconteceu naquele commit, o que é que você fez. E aqui é um exemplo. Você primeiro dá o git add e depois o git commit traz e a mensagem que eu posso mostrar para vocês. Basicamente, git add. E aí, ó, quando eu dou o git status, o que é que vai aparecer? Nenhum commit ainda, eu estou na branch main, mas eu tenho minhas mudanças já mapeadas pelo git. Então, vocês podem ver que tem ali new file em verde. E a partir disso eu posso fazer commits. Então, git commit m message. Então, aqui eu escrevo first commit, por exemplo. Então, with one file changed, 7 insertions, que é o número de linhas que eu adicionei no código. E aí eu fiz o create no create mode. Basicamente eu criei um arquivo. Se eu alterar um arquivo, vai aparecer outro modo. Então, aqui essas minhas mudanças já estão comitadas. Então, pode ver que aquele xizinho que estava aqui sumiu. Agora eu posso continuar o meu projeto, porque essa foto já foi tirada. Então, agora que eu sei o que é um commit, vou explicar a vocês o que é uma branch, que é onde acontece justamente a main, né, que estava acontecendo ali. Então, uma branch é uma linha de desenvolvimento separada. Ela pode ou não ser igual a main, mas ela basicamente para, por exemplo, você consiga fazer. Imagine que você tem aquela redação e aí tem dois professores analisando a redação. Os dois vão fazer em paralelo as suas alterações, suas correções e vão submeter essas correções para você ao mesmo tempo, né? Idealmente. Então, para que evite se ter conflito, existem as branches. É como se cada branch fosse um professor que corrigisse. Tá? E não tivesse o risco de, por exemplo, um só professor corrigindo, ele corrigia uma redação mais antiga ao invés da mais nova e aí acaba lascando tudo. Então, branch, aqui um exemplo simples, imagina que você quer testar uma nova ideia no seu código sem bagunçar o que está funcionando. Então você cria uma nova branch e trabalha nela de forma segura. Então, para você criar uma branch é bem simples, você só dá git, checkout, traço B, nova ideia. Não precisa ser nova ideia, tá? É o nome da branch que você quiser. Mas você tem outro comando também que é o git switch. Então, o git check.
checkout, traço B, então, nova branch, vou botar só nova, ah, minha branch nova, né? Então, a partir do momento que eu der enter, eu vou estar dentro dessa nova branch que é igual à minha branch main. Então, mudei para minha branch nova. Outra forma de eu fazer, por exemplo, essa branch, eu vou voltar para main aqui. E aí, outra forma de fazer a branch, como eu comentei, é com git switch. E aí você pode fazer, por exemplo, nova 1. Pronto, então nova 1. Tem as suas diferenças, o git checkout e o git commit, mas não vem ao caso se aprofundar aqui. Então, está na main. E aí, a partir disso, eu consigo fazer mudanças sem alterar na main. Então, se eu fosse na test file e no teste do trilha fizesse alguma mudança, não alteraria minha main, alteraria só minha branch nova, entendeu? Então, depois que dá tudo certo, que eu fiz minhas alterações na minha branch, eu consigo fazer o merge disso com o git merge. Então, eu basicamente faço o merge de uma branch na minha branch main. Então, essa ideia nova eu colocaria lá na minha branch main para incorporar o projeto principal, que é o que eu quero no final. Então, agora eu já mostrei como criar um repositório, né? Eu vou mostrar para vocês como é que cria um repositório no GitHub. Então, no GitHub é bem fácil, como eu mostrei para vocês. Né? Você vem aqui no seu perfil, vem em repositórios, criar um novo repositório. Vou criar um repositório aqui que é meu. E aí vai ser teste trilha. Teste só tracinho trilha. Isso. Tá. Então aqui, repo do trilha. O teste, tá? Minha configuração é pública. Eu vou. Eu vou fazer privado aqui. Criar um template? Não. Fazer um readme é algo importante, mas não vou mostrar agora como faz um readme. Acho que não vem ao caso. Git ignore também é algo muito legal para você organizar o que entra e o que sai do seu projeto. E uma licença que é basicamente uma forma de garantir uma propriedade intelectual. Mas aí você vem, cria o seu repositório. E aí você tem duas formas de manusear com esse repositório. Uma é daquela que eu mostrei com o git init, git add fazendo os commits, e aí fazendo tudo isso na branch main. Mas aí eu tenho que ligar o meu repositório local ao meu repositório remoto, que nesse caso é usando esse comando aqui, git remote add origin git github ao link SSH, no caso, que eu estou usando. Então, aqui, se eu fizer isso, eu vou linkar. Então, se eu der um git remote-v, consigo ver os meus repositórios remotos. Tá? Então, além disso, tem outra forma de eu fazer também. Por exemplo, com esse link, o que é que eu consigo fazer? Eu consigo vir aqui, sair, vou dar um git clone, que é outro comando de você clonar um repositório remoto. Você clona o repositório de forma local. Então, se eu dar um git clone com o link, clone into test trigger, então é um repositório vazio, né? Então, tem nada. Acho que não vale nem a pena a gente trabalhar nele agora, já que a gente já tem o test trigger linkado remotamente ao GitHub. Então, vou apagar esse repositório aqui. Teste. Pronto. Deixa eu voltar para o de antes. Pronto. Então, aqui com o meu repositório, eu consigo subir minhas alterações para ele. Como eu tenho minha chave SSH, né, ligando esses dois mundos, o local e o remoto, eu consigo facilmente utilizar o comando git push origin e aí o nome da branch, que no caso é main,
Origin, por quê? Porque Origin é o meu repositório de origem remoto. Então, não necessariamente precisa ser remoto, mas meu repositório de origem. No caso, é um repositório remoto. Então, tô empurrando para o meu repositório remoto. Então, aqui git push origin name. Então, como já está tudo com commits, eu já consigo mandar essa informação para o meu repositório. Então, para você mandar uma informação, geralmente você precisa ter os seus commits feitos. Você não pode ter nada unstaged para enviar para o seu repositório remoto. Então, enviei. Tanto que se eu voltar para cá e der um refresh na página, pode ver que já vai ter mudado. Estou com o meu arquivo teste.py aqui. Então, tá no meu perfil, teste trilha. Ele é visível só para mim, no caso. Eu posso mudar a visibilidade dele para público. Eu vou deixar privado aqui. Então, é bem simples, como vocês podem ver. Apareceu o meu commit. Consigo ver o meu histórico de commits. Ó. Comitado on August 15, 15 de agosto de 2025. 8 minutos atrás o commit foi feito. Então, ele traqueia o tempo dos seus commits locais e atribui um código a esse commit. Então, além disso, você também consegue ver todos os comentários, né? Se não tivesse colocado first commit aqui, poderia ter colocado outra coisa. Então, é muito importante essa parte dos comentários dos seus commits. Então, voltando aqui, já mostrei isso para vocês. Já falando é um repositório existente e tal. Pessoal, aqui mostrando mais um fluxo básico de commits. Primeiro, você faz as alterações nos arquivos, como eu já mostrei, né? Então, você adiciona eles, por exemplo, o arquivo txt, faz o seu commit, e envia para o seu repositório remoto, no GitHub que você vinculou ao seu repositório local. Então, os branches são basicamente caminhos do seu projeto para que as pessoas consigam fazer essas inovações, né, no seu projeto de forma paralela. Então, isso também facilita para que você não tenha bagunça e acabe, sei lá, sobrescrevendo o que seu amigo já fez. Você está com a versão antiga de algo que ele fez, mas você acaba sobrescrevendo a versão nova que ele já tinha colocado. Então, horrível isso. É muito bom evitar. Então, como eu já mostrei a vocês, você tem a branch main master. Hoje em dia se usa mais main. E as feature branches, como mostrei a vocês, como nova e tal. Que é um fluxo básico de criação de branches. Então, e merge. Então, basicamente, com esse conhecimento, você consegue fazer contribuições para repositórios open source no GitHub. Eu gosto muito disso. Eu já fiz muitas contribuições open source para repositórios de projetos legais no GitHub. Se vocês forem no GitHub, vocês vão conseguir ver isso. Então, é muito legal porque acaba dando destaque, porque o GitHub é basicamente uma rede social tua como programador. Então, vale muito a pena você investir nesse tipo de projeto, nesse tipo de contribuição, sabe? Porque você sabe que seu código está afetando alguém que está usando aquilo de forma muito positiva. Então, é muito legal. Basicamente, aqui é o clone, que eu já mostrei pra vocês. E aí tem um fork. Então, o fork basicamente você fazer uma cópia do projeto, como eu mostrei a vocês, não mostrei ainda, mas falando de open source, mostrei a vocês que é legal fazer os projetos open source. Então, o fork é basicamente você, sei lá, tô aqui no meu GitHub, vamos aqui no projeto que eu contribuí, tá? Isso daqui. Se eu vim aqui, fork, criar um novo fork. Eu venho no repositório que eu gostei, sei lá, do meu amigo que eu estou contribuindo, então nesse daqui. E aí eu venho aqui em fork, crio um novo fork, coloco o nome que eu quiser, tá? NDM test, então, copy main branch only, só copiar branch main, vamos criar um novo fork, o only sou eu.
Ah, não dá para criar comigo. Tá. Muito bem, eu vou mostrar aqui um fork. Então, basicamente você cria o fork aqui. E aí com isso, eu já tenho o fork dele. Consigo mostrar aqui a vocês. Deixa eu achar aqui, meu Deus. Cadê? Aqui. Tá. Tem aqui meu fork. Ah, e aí vai aparecer aqui, forked from o projeto que você pegou originalmente. E aí aqui você consegue clonar meio que a versão sua desse repositório. E as alterações que você fizer, você consegue abrir contribuições. Essas contribuições você vai enviando para o repositório principal para essas pessoas que cuidam dele avaliarem e incorporarem no projeto. Tá? Então é bem legal você utilizar isso para fazer tanto seus projetos pessoais com mais pessoas ou contribuições open source. Então, basicamente, que o fork é como fazer uma cópia do projeto de uma pessoa no seu próprio GitHub. Então, muito usado para contribuir em projetos open source. E aí, como eu já mostrei a vocês, você faz as alterações na sua versão e aí pede por uma contribuição, né? Pede pela permissão da contribuição. Então, você cria uma coisa chamada pull request, que é basicamente isso. Como dizer, ei, fiz uma melhor aqui, querem adicionar? Exatamente. Então, a partir disso, você consegue ter um melhor controle do que, quando você está manejando o projeto, do que entra e sai, e quando você está contribuindo, um melhor controle em relação ao que está sendo desenvolvido de forma principal. E aí, para isso também, você tem as issues, que são problemas que as pessoas colocam, pô, queria que isso daqui fosse melhorado, tal. Então, elas servem, são sugestões para melhorias, bugs, para surgimento de bugs, melhorias, ajuda mesmo. Às vezes as pessoas não sabem usar uma biblioteca e aí elas pedem ajuda em forma de issue. Então, é bem importante, assim, ter issues. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Então, naquele repositório ali, deixa eu ver aqui, em issues, tem 20 issues. Então, model precision, use a quantized LLM, or something smaller to make easier to run the demo. Então, aqui, por exemplo, é para usar um modelo menor para rodar a demonstração, porque está muito pesado. Então, que outros System Creating an MLX Implementation, UNet, Nested e tal. Isso daqui são vários issues. Então, todo mundo pode vir aqui, ver uma issue que acha legal. Então, às vezes os mantenedores do repositório colocam o que tem nessa issue, às vezes não, mas você se vira, né? E vai tirando as dúvidas com ele. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho um exemplo. Acho que tem um exemplo de um outro repositório que contribui, que eu tive uma boa discussão com, com o cara. Deixa eu ver aqui. Nossa, faz tempo aqui. Tá. Então, deixa eu. Vou fazer o lance aqui. Não, tá. Bom, pronto. Se eu venho aqui na hashtag, vai abrir lá o. Pronto, pull request aqui. Vai abrir um pull request, foi mergeado. E aí eu falei o que eu mudei era data set either in MLX to .evaluate in MLX.py. Então é a versão MLX. É algo bem específico. Então aqui, aí ele fez algumas sugestões que eu deveria mudar e tal. Então, pô, fiz as mudanças e aí passaram os testes e ele mexeu. Então esse daqui é o mantenedor, o Philip Griffiths. Se não me engano, esse é o nome. Então, isso é um exemplo de issues. Isso foi resultado de uma issue que eu contribuí. Então, exemplos de como as issues são importantes, sim, que você sabe que tem que melhorar. Então, a partir disso, quando você tem esse manejo de repositórios do Git, passa a surgir conflitos, querendo ou não, infelizmente. E aí tem formas de você lidar com esse conflito. Então, por exemplo, o Git não sabe qual versão mantém, então ele te avisa que precisa de ajuda para decidir. Então é aquele exemplo, tipo, o cara com a versão mais antiga sobrescreveu a mais nova. Então é por isso que ele precisa de ajuda. Então, basicamente você vê o que está acontecendo e tal, normalmente com o Git status, e normalmente os códigos de conflito vão ter essa estrutura, que é um head, seu código, e aí esse marcador de igual e o código da outra pessoa, o nome da branch.
ah, ou seu código em outra versão. Então, basicamente, você seleciona qual manter e apaga esses marcadores e pode prosseguir com o seu projeto tranquilamente. Então, basicamente isso. Então, basicamente, para resolver, você abre o arquivo e edita manualmente, e aí apaga aqueles marcadores, deixando só o que é importante, que realmente faz sentido, tá ali. E aí você adiciona e faz um commit resolvendo o seu conflito, entende? Bom, mesma situação. Git add, arquivo resolvido, pô, git commit, descreve o que você resolveu e tal, descreve o que você resolveu e o que resolveu. Então, uh, é basicamente isso sobre Git. Eu acho que consegui explicar as partes mais elementares, assim. O resto dos comandos vocês vão ver na prática. Tem muitas variações de combinação de comandos para certas situações. Então, é o que você aprende mais na prática mesmo. Esse vídeo é mais para um auxílio, em caso de dúvidas. Então, você pode falar com o pessoal trilha, pode falar comigo. Todo mundo está disposto a ajudar vocês. E é isso. Foi muito legal fazer essa aula e eu espero que consiga ajudar vocês da melhor forma. Qualquer coisa, vocês têm meu GitHub, né? É só voltar no vídeo e ver. É isso. Valeu, gente. Até a próxima.